Ó, agora esse conteúdo vai ser pra você que é um empreendedor e tá pensando assim, meu Deus, que furada que eu me meti. Porque, ó, papo de empreendedor para empreendedor. Eu sou uma fisioterapeuta que resolvi ter 3 clínicas e hoje a gente tem uma equipe, né, enfim, de quase 50 fisioterapeutas de saúde nessas clínicas e uma equipe grande também de background. Então, ou seja, se foi difícil para mim, eu tô aqui, para você também vai dar certo. Ó, curte esse vídeo, compartilha e vamos lá. Um papo de empreendedor para empreendedor que, ó, sabe aquelas limitações que você tem? Que você pensa assim, gente, um empreendedor precisa de saber de quantas coisas para esse negócio dar certo. Tamo junto. Eu também tive que desenvolver várias habilidades e outras, né? A gente pensa assim, isso eu não quero fazer. Isso não é pra mim. Eu quero ser empreendedor, mas até a página X, porque essa parte de financeiro é um porre. Quero ser empreendedor, mas não quero lidar, assim, de ter que ficar lidando com o time, com muitas pessoas ao mesmo tempo. Enfim, como que eu organizei isso? E realmente, não entra também em uma de achar que é você que vai ter que dar conta de tudo e fazer tudo, porque esse também é um grande problema das pessoas que entram para empreender, né? Começando, né, pensando em qual momento você tá. Normalmente, né, quando a gente abre uma empresa, né, a gente não tem muita verba, né, e a gente acaba tendo que aprender e desenvolver várias habilidades. E isso eu acho que é muito legal quando a gente inicia assim, bem pequenininho, como eu comecei. Então eu tive que aprender muitas coisas. E hoje eu já tô numa posição que, graças a Deus, eu consigo ter uma equipe que pode me ajudar. Então isso quer dizer que lá no início eu tive que saber tudo ou tive que ser boa em muitas coisas? Não. Mas a gente precisa de entender assim, que até pra gente poder ter alguém ou contratar uma empresa, mesmo que seja terceirizada para ajudar a gente precisa de entender o que a gente quer que essa empresa faça por nós. Porque eu acho que esse é um grande problema, né, das pessoas que resolvem empreender e que se fecham em determinadas posições e que não entendem que isso você vai ter que aprender ou entender um pouquinho também. Vou falar de um tópico, né, que veio na minha cabeça agora como uma grande dificuldade minha também, é a tal da contabilidade. É muito difícil, né? Então, ou seja, a gente precisa de entender assim, minimamente, assim, o que eu preciso de saber, qual controle eu preciso ter. E ao longo do tempo, né, a gente vai aprendendo algumas coisas do dia a dia mesmo, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente acabar se cercando de pessoas que podem ajudar a gente naquilo que a gente não faz tão bem, né? Então, ou seja, mesmo se eu não tivesse muito dinheiro para abrir uma empresa, contabilidade seria uma coisa que eu não conseguiria fazer sozinha. Então, dentro desse custo dessa empresa inicial, isso deveria estar ali nas despesas da empresa, contabilidade, porque realmente eu não conseguiria dar conta. Mas às vezes, né, quem sabe, você entende um pouco disso, você gosta e de repente você pode usar essa verba para uma outra coisa. Então, o primeiro passo, eu acho, é a gente saber as nossas habilidades. O que eu faço bem? Então, ok. Então eu foco naquilo, isso eu faço muito bem. E o que é muito difícil para mim? Então no início eu vou precisar de desenvolver isso em mim? Ou eu consigo contratar alguma pessoa que pode me ajudar nisso? Então eu acho que assim a gente começa a organizar a nossa vida como empreendedor. O que a gente dá conta, o que a gente gosta e o que a gente vai precisar de ter alguém junto de nós. E delegar não é delargar, entendeu? Porque eu acho que esse é um grande erro. As pessoas, elas acham assim, não, olha, contabilidade eu não entendo, e largam o negócio de um jeito que ninguém vai tomar conta da sua empresa como você. Então entenda uma coisa, né? Ainda nesse perfil contabilidade, que é só uma aba dentro de muitas que uma empresa tem. Eu já tive alguns problemas, né? Enfim, eu acho que a gente vai também passando por algumas coisas e que no final a conta sempre vai cair para você. Então não adianta você achar, eu não quero saber disso, isso é muito chato. Então algumas decisões precisam ser tomadas, alguns cuidados você precisa de ter, porque no final a conta sempre vai ser sua. Então a gente tem que ficar atento a determinadas coisas. Primeiro, sempre, enfim, escolher uma empresa que você confie, entender mais ou menos, né? Eu comecei fazendo assim, eu não sabia quais são os impostos realmente. Então comecei a fazer um detalhamento. Olha, todo dia 5 eu pago isso, isso e isso. Aí toda vez que eu não sabia, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é referente a quê? Ia dando uma perguntada, assim, até para mais ou menos entender quais são esses impostos. E quando tinha algum problema, o contador sempre falava, Júlia, isso você quer pagar? Isso você não quer? Enfim, é uma decisão meio conjunta, onde
a gente também vai falando assim, ah, não, tudo bem, eu entendi que eu posso não pagar isso, mas que de repente eu posso ter que pagar lá na frente. Então, eu acho que a gente precisa de, por mais que eu não saiba nada de contabilidade, se você falar assim, Júlia, faça a contabilidade da sua empresa, eu não sei. Mas eu também não sou completamente boba. Eu sei das coisas que se tratam, porque eu me interesso. Então, quando a gente vai abrir um negócio, a gente não pode ser infantil ao ponto de achar que, na verdade, isso eu não vou fazer, né? Então, outro ponto que para mim é muito delicado é a parte de tecnologia. Então, eu tenho dificuldade com tecnologia, adoro um caderno, enfim. Eu precisei de me adaptar, eu precisei de aprender, eu precisei de me esforçar, entender que a minha empresa não iria progredir se eu ficasse presa às minhas limitações. Então, eu acho que a gente reorganizar as nossas limitações e reorganizar a nossa empresa em torno disso é muito importante. Então se você é um empreendedor, a gente precisa de focar em algumas coisas. Entender que o que eu sou bom e o que eu vou dar conta. Check, essa é a sua parte. 2, o que eu não sou bom, você vai ter que achar alguém. E o que eu sou bom, porém eu não vou dar conta. Então, ou seja, eu sei fazer isso, mas não tenho tempo para isso. Então, eu contrato alguém, ensino o que eu sei e vou mais ou menos assessorando essa pessoa para que ela possa me ajudar. Então, o empreendedor, ele não precisa de saber de tudo, mas ele precisa de se interessar por tudo. Fica essa dica.